Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Uma das grandes indagações que tem o ser humano é: a morte é realmente o fim? Hoje, a ciência investiga o que as religiões afirmaram durante milênios. E então, a vida depois da morte? Antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Eu sou o Marco Argini Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Na raiz das especulações a respeito de alguma forma de vida posterior à morte está sempre o impulso humano de sobrevivência, o poderoso desejo de manter-se vivo a todo custo e contra todas as probabilidades. Acima de tudo, a maioria de nós quer viver. E sabedores de que a morte fatalmente atingirá a todos, só podemos resolver o dilema com a crença de que a morte não é o fim da vida, mas apenas uma passagem para outra vida de mistérios e segredos. Queremos também que vivam as pessoas que amamos. Uma separação final é intolerável. Daí a esperança de um reencontro além da morte. É particularmente difícil acreditar que pessoas de grandes dotes morais e intelectuais possam ser suprimidas para sempre. Entre as teorias primitivas a respeito de um mundo do além, está a crença de que sobreviverão sempre os poderosos, os heróicos e os sábios. Os cristãos e os seguidores de outras crenças que afirmam a existência de um Deus supremo e bom, concluem que ele dificilmente poderia dar-nos a vida para depois revogá-la, como uma escrita apagada no quadro negro. Como já foi sugerido por muitos filósofos, há uma diferença essencial entre o corpo e a mente, ou a alma. O corpo se desintegra na cova, mas não acreditamos que a mente, a alma, a personalidade de um homem sejam coisas materiais. Se não são físicas, não podem desintegrar-se e nem há razão para supor que possamos ter fim. Entretanto, pesquisas sobre o cérebro, o sistema nervoso e a interação do corpo com a mente vem tornando cada vez menos aceitável a distinção entre corpo e alma. E então, seriam ásperos os caminhos do mundo do além? Há traços desses desejos básicos e dessas ideias em todos os sistemas de crenças humanas. Pelo menos há 50 mil anos, numa época em que o homem nem sequer era plenamente o ser que é hoje, o homem de Neandertal sepultava seus mortos com cuidado. No que acreditavam eles com relação a uma vida além túmulo? Não há como saber, mas em alguma coisa eles, sem dúvida, acreditavam. Eles não atiravam os cadáveres simplesmente em algum lugar onde não atrapalhasse nem cheirasse mal. Às vezes, eles atavam seus mortos com cordas na posição de um feto dentro do útero, talvez para ajudá-los a renascer a partir daí. Ou talvez para que eles não viessem perturbar os vivos com suas andanças. A crença de que o cadáver retém vida de algum tipo está por trás do velho e generalizado costume de enterrar bens de sepultura com ele. Utensílios, ornamentos, armas, comida e bebida. Na Alemanha e na Escandinávia de outros séculos, calçavam-se sapatos nos defuntos, para eles não ferirem os pés nos ásperos caminhos do além. Quando eram sepultados os poderosos, as oferendas tumulares chegavam a extremos de requinte. As tumbas reais de Ur, na Mesopotâmia, datadas de cerca de 2250 anos antes de Cristo, continham enormes quantidades de ricos dotes funerários, inclusive mobília, instrumentos musicais e equipamentos de jogo. Cortesãos, soldados e servos eram mortos e enterrados com o conjunto para que o monarca pudesse ser apropriadamente servido
no mesmo estilo a que estivera acostumado em vida. Como não há sinal de luta, aparentemente as vidas consentiam em ser imoladas. Os antigos costumes de atender às necessidades dos mortos subsistem ainda hoje, na prática de acender velas e ornar com flores as sepulturas de entes queridos. Por trás disso, permanece a crença de que os mortos sabem que estão sendo objeto de cuidados e de que eles se ressentiriam caso não houvesse tal zelo. O culto dos ancestrais é um elemento vital nas religiões da maioria dos povos. Os antepassados têm seus oratórios na China, são honrados no Japão, recebem oferendas na Índia, na África e em sociedades mais simples de todas as partes, eles ajudam ou atrapalham seus descendentes. Será que existe mesmo céu, inferno e outras paragens após a vida? Os escritos religiosos mais antigos, que datam de 2000 a.C., são os textos egípcios inscritos nas pirâmides de Saqqara. Constituem rituais, preces e encantamentos destinados a garantir ao faraó uma vida feliz no além. Mais tarde, o uso desses recursos propagou-se às classes superiores e depois a qualquer um que pudesse pagar por eles. Alguns prometiam conduzir o falecido ao céu voando como um falcão ou subindo uma escada. Lá, ele viveria em felicidade eterna com Deus Sol. Outras rezas ofereciam uma vida eterna mediante identificação mágica com o deus Osíris, que havia ele próprio ressuscitado dos mortos. Em contraste, na Grécia, os heróis homéricos, que amavam e glorificavam a vida na terra, viam o além como um lugar infeliz e sombrio, povoado por almas destituídas de corpos. E quando recebiam oferendas de sangue, símbolo da vida, esses espectros avançavam sôfregos para lambê-lo impacientemente. O além-túmulo de Homero não era um inferno, onde os maus recebiam punição. Lá, todos viviam em situação de igualdade. Só uns poucos heróis escaparam à morte para irem viver em imortal felicidade no Elísio. Mas no século VI a.C., os mistérios eleusianos tinham começado a prometer uma vida feliz após a morte para aqueles que houvessem sido iniciados, ao passo que os excluídos desceriam para trevas e infelicidade. No drama Hans, de Aristóteles, um coro de iniciados canta o mundo que os espera, um lugar onde se espraiam as ravinas, fluem as águas espertas, florescem rosas. Jesus prometeu a seus seguidores vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, embora morra, ainda assim viverá. Também se atribui a ele a promessa de um julgamento final e a punição eterna dos maus no fogo preparado pelo demônio e seus acólitos. Muito tempo antes, os egípcios tinham acreditado que a alma é julgada depois da morte e recompensada ou punida. O Papiro de Anne, 1320 a.C., tem uma famosa ilustração do coração do homem morto sendo pesado contra uma pluma, o símbolo da verdade. No século IV a.C., o julgamento dos mortos e o julgamento dos injustos aparecem em Platão. E depois de 200 a.C., os judeus desenvolveram a crença do feroz tormento que os mortos, sem mérito, padeceriam no Dina. Nome derivado, aliás, do vale perto de Jerusalém, onde era incinerado o lixo. Os cristãos apresentam o quadro terrificante do dia do juízo final, quando Cristo retornaria para julgar os vivos e os mortos, que se reergueriam de suas sepulturas ao som da última trombeta. Os justos seriam levados para o céu e os maus atirados às apavorantes torturas do inferno. A mente humana, muitas vezes, acha mais fácil imaginar o inferno do que o céu. A ponto de, no século XII, Hugo de São Vítor
dizer que uma das razões de os pecadores serem queimados era permitir aos virtuosos assistirem à angústia deles e assim avaliarem melhor a alegria de estarem no céu. Pouco tempo antes, o Levítico havia descrito os eleitos em júbilo perante os condenados, mas a maioria dos cristãos e judeus de hoje rejeita o inferno como realidade, ou então interpreta a sua agonia como a dor de haver perdido o favor de Deus, e não como uma sentença de punição física. Mas de onde vêm as almas? Para muitos povos, a teoria da reencarnação é a resposta, mas há milhares de outras perguntas. A alegria do céu cristão consiste em estar eternamente perto de Deus. Mais importante que a mera sobrevivência para os cristãos é a ressurreição, o erguimento do homem ao nível de Deus. Plano simbolizado pelos arcos e espirais das igrejas góticas. Outros têm acreditado em paraísos mais sensuais, como Valhalla dos escandinavos, onde o grande deus Odin vive de vinho e heróis guerreiros combatem entre si alegremente durante o dia e vão regalar-se durante a noite em festins de carne de porco e hidromel. O paraíso maometano inclui as belas huris de olhos negros que acolheriam em deliciosos abraços aos que morressem fiéis à crença. E os esquimós viam no esplendor da aurora boreal um alegre jogo de futebol, disputado pelos mortos que chutavam a cabeça de um leão marinho. Seria a ressurreição a libertação da alma? Ideias de céu e de inferno geralmente implicam na sobrevivência da alma como entidade distinta do corpo. A grande contribuição indiana para a crença a respeito da vida após a morte é a de que a alma perde sua individualidade e se torna parte de um todo mais amplo. A maioria das pessoas renasce nessas crenças indefinidamente. Nem sempre como seres humanos, mas às vezes como animais. Cada pessoa caindo para uma forma de vida inferior ou subindo para uma de plano superior, como resultado de suas ações. A libertação dessa cadeia de existências sucessivas é obtida através da abnegação e da austeridade, mediante a técnica yoga e o caminho óctuplo do budismo. Quando ganha a libertação, a pessoa se funde numa realidade mais ampla e impessoal. No Brahma hindu, o imutável, aquilo que é a base de todas as coisas, também o mais íntimo da natureza de todos nós, o eu dentro do coração. Ou no Nirvana, o apagamento da vacilante flama da vida e a obtenção da imutabilidade eterna. A teoria da reencarnação tem sido amplamente adotada no Ocidente, inclusive por Pitágoras, Platão e os druidas. O mito de Er, que finaliza a República de Platão, é a história de um homem que retornou dentre os mortos e descreveu suas experiências. Ele e outros espíritos tinham sido intimados a escolher novas vidas. Amostras de vida foram colocadas diante deles, vidas de cada animal e de cada homem, e de todas e em todas as condições, vidas que combinavam a fama e a infâmia, riqueza e pobreza, saúde e doença, e todas as outras qualidades em diferentes proporções. As almas escolheram, nem todas, com sabedoria. Platão contou a história para propagar a moral de que todo homem deve levar consigo para o mundo inferior a fé diamantina na verdade e no direito, visto que também lá eles podem ser imunes ao desejo de riqueza e outras tentações do mal, mas que ele saiba escolher o mediano e evitar os extremos de ambos os lados, tanto quanto possível, não apenas nesta vida, mas em tudo que estiver no futuro. Esse é o caminho da felicidade. Reencarnação é a resposta óbvia à pergunta de onde vêm as almas?
Muitos povos primitivos cultivam essa crença, mas ela subsiste nas várias seitas espíritas e divisões do cristianismo. O espiritismo moderno tem suas origens nas investigações em torno de certos fenômenos ocorridos na década de 1840 na residência da família Fox, em Hyderville, Nova York. Os espíritas acreditam que os mortos podem enviar mensagens através de médiums. Em latim significa meio, no caso, meio de comunicação. Além de mensagens verbais, os médiums têm produzido muitos outros fenômenos incomuns, inclusive a aparição de espíritos, deslocamento de objetos e vários outros eventos. Mas a história do espiritismo contém muita fraude e mistificação. A trivialidade das mensagens dos mortos, sua açucarada piedade, a estereotipada personalidade de índio ou escravo negro são objeto de muitos comentários cínicos e céticos. Mas, por outro lado, a boa-fé de muitos médiums tem resistido a rigorosas investigações científicas. A psicografia é uma dessas inexplicadas manifestações. A incerteza das provas e a dificuldade de lhes dar avaliação apropriada acabou por favorecer o aparecimento da investigação da percepção extrasensorial, como vigoroso ramo da parapsicologia. Assim, a questão da vida após a morte foi deixando de ser um monopólio místico para se converter numa preocupação científica. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.